o Senhor seja louvado nesta noite tão gostosa de quarta-feira, diretamente do Santuário da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados, tantas coisas têm acontecido nesse mundo. Nós estamos observando nos noticiários de televisão, hoje e ontem, a respeito de furacões que estão acontecendo no Caribe e que essa noite atingiria a costa americana da Flórida. Quantas pessoas perdem a vida nesses furacões? Quantas casas são destruídas? Apesar que aquele povo naquela região está acostumado com isso. Esse período de época do ano, com certeza, os furacões acontecem. Já aconteceu no Brasil também, já aconteceu terremoto aqui no Brasil, abalos sísmicos, desastres naturais, às vezes desastres que a gente nem pensa que poderia acontecer e acaba acontecendo. Isso nos deixa realmente preocupados. Não vamos falar de assaltos à mão armada, de estupros, de violência, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira que nós estamos acostumados a ver nas emissoras de televisão em todo o Brasil. Aqui na nossa cidade não é diferente, as agressões continuam da mesma forma, as pessoas hoje estão vivendo num mundo tenebroso, num mundo perigoso, num mundo onde a qualquer momento uma pessoa pode ser atacada e pode perder a vida. É o mundo que nós vivemos. A própria palavra de Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, nós temos que prestar atenção onde nós pisamos, com quem nos associamos, com quem nós gostamos de ter relacionamento. Porque o diabo, segundo João, capítulo 10, versículo 10, diz Jesus, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão, com certeza, é o diabo. Com certeza, é o maligno. Se veio para matar, roubar e destruir, nós temos que estar alertas. Como que eu vou viver nessa vida sabendo que tem um ser espiritual, identificado como ladrão, que veio, que está no mundo, que jaz no maligno, para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atentos para um detalhe. O detalhe é, cuidado com as armadilhas do ladrão. Cuidado com os laços do ladrão. Cuidado com as armadilhas do ladrão. Cuidado com as armadilhas do maligno, do demônio, do diabo, do capeta, que às vezes usa pessoas do mundo para nos atrair para uma armadilha. Quando Jesus nos ensina que nós devemos pedir, livra-nos, Senhor, das tentações, com certeza a tentação é algo que é um prenúncio de futura armadilha que o diabo prepara para nós. O apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com os laços do diabo. Isso identifica que nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento nós podemos ser vítimas do mal. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Como evitar? Como estar preparado? Como identificar as armadilhas, os laços? Como destruir as ações daquele que mata, que rouba, que destrói? Nós temos que tomar posição na nossa vida. E Jesus nos traz essa receita. Jesus nos traz algo que para muitos é até segredo. Sabe por que é segredo? Porque tem gente que nunca leu a Bíblia. Então é segredo. Tem pessoas que às vezes ouviu falar de Jesus, mas não teve curiosidade de observar o Evangelho. Talvez alguns textos conhece, alguma coisinha apenas, mas não atende às necessidades da alma da pessoa. Porque a pessoa às vezes está vivendo numa escuridão cega. Está cega para aquilo que Jesus nos traz e nos alerta. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Jesus nos dá a receita de como evitar as armadilhas do ladrão, como evitar as armadilhas do maligno. O versículo
33, 5:33, diz algo que nós devemos pensar muito bem. Olha o que diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Jesus estava falando para os discípulos: não jure falsamente. Tem muitas pessoas falando: eu juro por Deus. Qualquer coisinha, eu juro por Deus. Aí eu juro isso, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Já ouviram essas expressões? Olha, eu estou falando a verdade, juro por Deus. Você jura? Juro. E às vezes a pessoa está mentindo. É uma armadilha. Porque olha o que diz a palavra: não jure falsamente. Somente por falar, sem saber o que está falando, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Porque a pessoa fala assim: juro por Deus. Juro por tudo que é sagrado. Quando a pessoa fala simplesmente por falar, ela está cometendo um grande pecado. Isso é porta aberta para o diabo destruir a vida da pessoa, porque ele veio para destruir. Ele veio para destruir. Então, toma muito cuidado com votos, com juramento. Muito cuidado com isso, porque está na palavra do Senhor. Então, nós temos que estar preparados, porque jurar falsamente é uma armadilha para você. O diabo está louquinho para que você jure falsamente, porque você está descumprindo a palavra. Você está mentindo, é falso. Isso traz problema para a sua vida, atraso de vida, dá tudo errado na sua vida. O versículo 34. Mas eu digo, é Jesus dizendo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O que Jesus está dizendo? Não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Amados, quando Jesus fala que pessoas juram falsamente, é armadilha, Jesus fala: não jura não. Você jura? Não. Não. Quando a pessoa está num tribunal, e a pessoa vai fazer um depoimento no tribunal, e fica ali no banco das testemunhas, quando chega um secretário do juiz, com uma Bíblia na mão, presta atenção, gente. Põe a mão em cima. Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, só a verdade? Eu juro. Está diante de uma autoridade, de um juiz, e na presença do grande juiz. Quantas pessoas juram falsamente na presença de Deus e diante de uma autoridade do judiciário? Às vezes não precisa ser num tribunal. Às vezes numa discussão, numa situação onde o casal está em crise, e talvez tenha havido uma traição, e a mulher ou o homem chega e diz: olha, você me traiu? Fez uma pergunta. Se ela for inocente, não traí. Então jura que não traiu. E agora? Ela é inocente, mas ele pediu que jurasse. A palavra diz: não faça juramento. Não, você tem que acreditar em mim, porque eu não vou jurar. Ah, não vai jurar? Então tem algo a esconder. Como se o juramento fosse algo que limparia a alma. E na verdade é assim mesmo. O juramento é algo muito importante. Mas por quê? Jesus diz: não jure não. Porque o nosso coração é falho. Porque sempre quando a pessoa é colocada na parede para fazer um juramento, ela acaba falseando esse juramento. Então Jesus é sábio. Nem pela terra, porque
estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não deve jurar. O versículo 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. O que Jesus está dizendo? Que você não deve jurar pela sua cabeça, pela sua mente, por aquilo que você pensa, porque você não terá condição de sustentar o que você está falando. Não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo, quer dizer que você não pode mudar absolutamente nada. Quando as pessoas, às vezes, fazem juramento falso em qualquer situação, ou mesmo em judiciário, ela pode ser processada por falsidade, por perjúrio, por uma série de situações. E a pessoa se complica. Na nossa vida diária, nós temos que pensar. No nosso relacionamento em casa, nós temos que pensar. No nosso relacionamento de trabalho, nós temos que pensar. Porque essa situação acontece todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Que uma pessoa pergunta, você fez algo ou não fez, às vezes é acusado de uma coisa que você não deve, e a pessoa fala, jura então. E tem algumas pessoas que falam assim, seu pai já morreu? Já, então jura pelo seu pai. Sua mãe já morreu? Então jura pela alma da sua mãe. Olha, o diabo fica doidinho, fala, vai, isso, jura, é isso aí. Laços. Olha o que mais Jesus diz aqui no 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, identifica para nós, juramento? Não. Você me traiu? Não. Ou sim. Você não ou sim, sim ou não. É sim, sim ou não, não. O que passar disso é do maligno. O juramento falso, a situação que você é constrangido até falar coisas que você não deve falar, confessa. Tem muita gente que fala assim, confessa. A verdade liberta. E é verdade. Às vezes a pessoa fica guardando uma mentira por muitos e muitos anos, muito tempo, e acaba sendo escravo dessa mentira. E tão escravo fica, que o diabo vem para roubar a sua verdade. E ele coloca a mentira como se fosse verdade, e você fica prisioneiro. Mas a verdade liberta. Amém, irmãos? Jesus diz, no versículo 38, agora tem uma situação que nós devemos pensar, para não cair nessa armadilha. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Porque a lei mosaica era assim, olho por olho, dente por dente. A pessoa sofria com a vida se cometesse qualquer ato contra o próximo. Mas Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito. A lei mosaica, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus está dizendo que não devemos resistir ao perverso. Quem é o perverso? O perverso é aquele que faz mal. O perverso é aquele que destrói, aquele que mata, aquele que rouba. É perverso. Mas como Jesus disse, não devemos resistir. O que é resistir? É reagir. É brigar. É fazer aquilo que o diabo quer que você faça. Que você provoque. Você sabe que uma pessoa tem um pensamento assim, completamente revoltado. A pessoa é revoltada com ela, é revoltada com a família, é revoltada com todas as pessoas. Uma pessoa completamente perversa, porque o único pensamento dessa pessoa é fazer o mal. Ele levanta dizendo assim, quem eu vou destruir hoje? Ele levanta dizendo assim, a quem vou abrir minha caixa de maldade e vou lançar dardos? A pessoa entra assim, e a primeira pessoa que encontra na frente vai receber. A pessoa entra enfesada, sai enfesada, vive nervosa, vive revoltada com ela mesma. Uma pessoa completamente infeliz.
Como que tem que ser? Jesus dá a receita. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus não está falando literalmente. Está falando simbolicamente. Qual é a ofensa? Te xingou, te ofendeu, te difamou, caluniou. Ofereça outra face. Não revide. Não revide. O 40 diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar você a túnica, deixe que leve também a capa. Pessoa lê isso aqui, pessoa que não tem entendimento, lê e fala assim: Jesus está doido. Primeiro ele falou assim: se me dá um tapa, eu tenho que falar, bate de novo aqui, ó, agora, que esse aqui não fez nada. Agora quer me processar? Quer tirar a tua túnica? Deixa que leve a capa também. O processo aqui é quando alguém entra na justiça contra você e quer tirar seus bens. Mas Jesus está dizendo: não, você vai tirar meus bens, mas leva tudo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo algo muito importante, muito profundo. Se alguém quiser processá-lo, não está dizendo se alguém processar você. Jesus está dizendo se alguém quiser processá-lo. É antes do processo. Jesus está dizendo: entre num acordo. Entenderam, amados? A pessoa quer te processar porque talvez você deva. Então Jesus está dizendo: entre num acordo. Olha, eu não posso te dar tudo o que você quer, porque é injusto o que você quer. Você quer a minha túnica? Tá, leva. É o pagamento que eu te dou. Mas não está satisfeito? Então pega mais essa capa. Está satisfeito agora? Então Jesus diz que nós devemos não entrar em contenda, não resistir, mas simplesmente conversar, dialogar e fazer um acordo. Porque o 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está dizendo: se alguém o forçar a caminhar. Jesus está dizendo: se a pessoa foi irredutível e quer que você vá com ele até as últimas consequências, então Jesus diz: ok, eu vou com você. Se você quer que eu ande 1 milha com você, eu vou 2. Significa algo muito importante e muito profundo também, amados. Quando você está num acordo, quando você está numa discussão que possa, no futuro, levar vantagem ou não, Deus quer dizer que você, às vezes, tem que ceder para ganhar, ceder para vencer. Às vezes, a pessoa fica tão enraizada nos seus desejos, que enfrenta toda e qualquer situação. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, você tem que ceder para poder vencer. Você tem que aliviar a tensão. Porque quando você caminha 1 milha, a pessoa forçou você. Você a 2ª milha, ou seja, a 2ª milha, você vai amansando a pessoa, dialogando com a pessoa, conversando com a pessoa, tirando as dúvidas da pessoa, convencendo as pessoas. Versículo 42. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Meu Deus, que coisa mais confusa é essa? Jesus está dizendo: dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Jesus está dizendo aqui sobre bondade. Jesus está dizendo aqui sobre benevolência. Porque quando uma pessoa te pede algo, talvez não seja nada material. Pode ser uma oração, pode ser um pedido de consolo, de conforto. Num momento de crise, talvez você não sabe o que fazer. Você quer chutar o balde, quer virar a mesa, você quer destruir seu casamento, você quer bater em fulano, você quer bater em ciclano, no empregado, no patrão. Você fica numa situação terrível.
Não, mas a pessoa pede o quê? Pede algo muito importante. Então, o algo que você vai oferecer, tem que analisar o que é. Jesus diz, dê a quem pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Se uma pessoa está dizendo, não está dizendo dinheiro, não, está dizendo algo. Pode emprestar para mim o seu barbeador? Pode emprestar para mim a sua panela? Pode emprestar um pouquinho do açúcar? Antigamente tinha isso. Dá um pouquinho de açúcar, acabou o leite do nenê, acabou o açúcar. Pode emprestar uma grana que eu estou sem dinheiro? A palavra de Deus diz que nós não podemos virar as costas para ninguém. Porque se você vira as costas, se você resiste àquele que quer te ofender, se você realmente não caminha milha, não entrega capa, não entrega nada, é a armadilha do diabo, porque ele quer justamente que você resista às coisas. Jesus nos dá a dica de tanta coisa linda e maravilhosa que nós devemos entender para não cair no laço, não cair na armadilha. Olha o que diz Jesus aqui, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A lei mosaica fala assim, vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas o que diz Jesus? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mas como eu vou amar o inimigo que quer me destruir? Como que eu vou amar a pessoa que quer me tirar do local onde eu estou? Que quer ocupar o meu lugar? Que fica olhando para o meu carro e quer tomar o meu carro? Como que eu vou amar essas pessoas que só pensam em destruição? Mas Jesus disse que nós devemos amar os inimigos. Por que nós devemos amar os inimigos? E diz, mas e orem por aqueles que os perseguem. Nós estamos falando de amor. O amor é algo profundo, maravilhoso, que nos dá a entender que nós devemos estar preparados para enfrentar qualquer situação na nossa vida, para não cair na armadilha do diabo. Versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Amados, amar seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para que nós possamos ser filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Muito fácil fazer isso? Não é. Porque nós temos um sentimento de revolta. Nós temos um sentimento que quando alguém faz alguma coisa para nós, a nossa vontade é virar a mesa. Nós ficamos enraivecidos, irados, indignados com a situação, porque a pessoa é má, e te ofende, e te agride. Só não te agride fisicamente, mas se puder te agredir fisicamente, essa pessoa agride você. Mas nós vamos lembrar, se a pessoa te dá um tapa na face direita, dê à esquerda. Nós temos que lembrar profundamente as palavras de Jesus Cristo, porque é a coisa mais importante para a nossa vida. Por quê? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Todos recebem de Deus a mesma coisa. Mas eu devo aceitar isso, tranquilo? Será que eu tenho saída? Porque eu posso ser ofendido, ser machucado, ser magoado, tanta coisa. Eu vou amar essa pessoa? Vai. Eu vou orar para aquela pessoa que quer me pegar? Vai. Sabe por quê, gente? Quando você ora, para que Deus faça justiça em sua vida. Porque quando você está em oração, você está no tribunal de Deus. E lá no tribunal de Deus, só existe justiça. Então você ora por aquela pessoa que se declara seu inimigo, mas você não é inimigo dela não. Ela é seu inimigo, mas você não é dela. Apesar de ter ofendido você.
Você não pode considerar, você não pode ter ódio, você não pode ter raiva, você não pode querer matar a pessoa, você não pode fazer absolutamente nada contra ela, você só tem que orar. Deus, cuide dessa pessoa que está equivocada a meu respeito, cuide dela e que ela receba aquilo segundo as suas obras. Eu oro por ela e peço que o Senhor me proteja dessas pessoas, desses inimigos ocultos, gratuitos e às vezes até os declarados. Por quê? O versículo 46 diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Olha só o que Jesus está dizendo. Se você amar aquelas pessoas que te amam, que recompensa você tem? Grande coisa, ela te ama e você ama. O negócio é diferente. Olha o 47 que Jesus diz. 47, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo os demais? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus está nos mostrando que o galardão vem quando nós amamos, conseguimos amar aqueles que são inimigos declarados e conseguimos orar por aqueles que te perseguem. Aí tem um mérito, porque você consegue passar por cima de um monte de coisa. Barrabás de um lado, Jesus do outro, Pilatos no meio. Naquela época poderia soltar um dos criminosos. A ideia de Pilatos justamente essa: o pessoal vai soltar Jesus, eu não vejo culpa nenhuma nele. Várias tentativas de liberar Jesus, mas o povo, não. Quem que eu solto? Barrabás ou Jesus? Aquela multidão gritou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilatos olhou, falou: esse povo, né? Soltar Barrabás. E o que eu faço com Jesus? O que o povo grita? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos falou: vou lavar as mãos do sangue desse justo. E entregou para os soldados e ele foi chicoteado, rasgado de tudo quanto é jeito. Quanto ódio Jesus teve daquele povo, o seu povo, os judeus. Jesus ficou cheio de ódio, de Caifás, daqueles sacerdotes. Não, Jesus cheio de ódio. Não. Ficou quieto. Foi para a cruz. E lá na cruz diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou na cruz aqueles que o crucificaram, e ele morreu para nos salvar, quem somos nós para odiar quem quer que seja? Mas às vezes dá vontade, você vê esses crimes que nós estamos observando na televisão, crimes horrendos, terríveis. Nós ficamos indignados, mas não podemos ter ódio no coração. Nós não podemos ter aquele sentimento: merece morrer, merece ser destruído, merece isso, merece aquilo. Nós temos direito, como cidadãos, como homens, humanos que somos, cheios de sentimentos, de ficar indignado com toda a situação que nos revolta e nos deixa completamente revoltados, de verdade. Mas a gente tem que orar e pedir para que Deus salve a vida dessa pessoa, para que ela possa se converter e encontrar a luz, porque elas estão em verdadeira escuridão e vão para o inferno. Nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de orar pela conversão daqueles do bandido, daquele que prejudica a sociedade. Nós temos que orar e pedir a Deus que toque no coração daquela pessoa, se for vontade de Deus, porque se não for vontade de Deus, ele vai para o inferno mesmo. Mas a nossa parte é essa, é de exercer misericórdia. Porque se nós não exercermos misericórdia, quem somos nós para condenar quem quer que seja? Porque aquele que não tem Jesus já estão condenados. Aquele que não reconhece Jesus como seu Salvador e não muda de vida, já está condenado. Mas aquele que aceita Jesus, que tem o pensamento firme e forte em Jesus, a palavra diz que jamais serão condenados. Mas não podemos cair na armadilha
do maligno. Nós temos que estar despertos, vigilantes. O versículo 48, Jesus diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém, irmãos? Portanto, sejam o quê? Perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. De tudo isso que Jesus nos ensina, através da sua palavra, identifica que nós devemos moldar o nosso comportamento, as nossas atitudes, para agradar a Deus e não cair, não dar brecha para o diabo nos destruir. Porque se nós não amarmos as pessoas, Jesus diz assim, o segundo mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus lá em João 13, ele diz que nós devemos amar as pessoas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus ama todas as pessoas. Jesus dá a oportunidade a todas as pessoas. Jesus usa os seus pregadores, os seus pastores, o seu povo para divulgar a palavra, de buscar pessoas e mostrar o amor de Deus para essas pessoas, para que elas se convertam, sejam pessoas diferentes. Pessoas que possam amar, não guardar ressentimento, nem odiar, para que elas possam viver na dependência de Deus e cumprindo com os mandamentos e evitando as armadilhas do diabo. O apóstolo Paulo diz claramente que nós devemos estar atentos e evitar essas armadilhas do diabo. Porque a armadilha acontece quando justamente nós pecamos. Quando nós pisamos na bola e as coisas acontecem na nossa vida. Você pode abrir aí a Bíblia, capítulo 6 ainda, o versículo 25. Jesus dizendo: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo que quando nós cumprimos com a nossa obrigação de cumprir com seus mandamentos, nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Porque logo no finalzinho do capítulo 6, no versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que primeiro buscar o reino de Deus. E quando Jesus diz buscar o reino e a justiça de Deus, o que é a justiça? É justamente tudo isso que nós falamos. Devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos fazer o acordo, de acordo com aquilo que é necessário fazer, para que a gente não entre em fria. Jesus nos dá o recado tão lindo, tão maravilhoso, para que nós possamos realmente viver na dependência dele e buscando a Deus. O versículo seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus disse basta cada dia o seu próprio mal, então isso quer dizer que nós teremos sim mal, aflições, lutas, coisas terríveis. Mas como que nós vamos conseguir passar por tudo isso? Fazendo aquilo que Deus manda, que Jesus diz para nós fazer. É justamente cumprir com os mandamentos. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é você colocar seu coração diante de Deus. A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, somente palavras boas. Só palavras que edificam. Não fala palavra que possa magoar pessoas. Não fala palavras que possa denegrir pessoas. Não fala palavras que irritam pessoas. Não esteja na ponta da língua coisas para ofender. Porque tem pessoas que têm muita palavra na ponta da língua. A pessoa falou A, ele fala B. Não pode. Amar a Deus de coração é falar coisas que edificam. Amar a Deus de toda a alma. Alma são sentimentos, são emoções. Amar a Deus de toda a alma é você ter sentimentos puros no seu coração, na sua vida.
É você pensar coisas boas, amar a Deus de todo entendimento, é pensar somente coisas verdadeiras, honestas, coisas que edificam. Porque se você pensa somente coisas boas, o mal não entra. O diabo não consegue penetrar a sua mente com pensamentos horríveis. Pense somente coisas boas, louve ao Deus Todo-Poderoso. Todos os dias cante louvores, pense somente, medite na palavra de Deus, vai colocando na sua mente textos que possam edificar a sua vida e te dar conforto, porque somente a palavra do Senhor te conforta, somente a palavra, não existe conforto alguma. Talvez uma palavra de uma pessoa pode te confortar, mas não como a palavra de Deus. Amar a Deus de todas as suas forças, está disponível para pregar a palavra e falar do amor de Deus para as pessoas. Tudo isso é importante para as nossas vidas. E tudo isso elimina qualquer armadilha do maligno. Se o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É verdade, Jesus que disse. Eu piso nesse ladrão. Em nome de Jesus. Porque Jesus disse, mas eu vim para dar vida abundante. Amém, irmãos? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, já está ele destruído, porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. É isso que nós requeremos, é isso que nós pedimos, é isso que nós queremos do nosso Deus. É por isso que nós o servimos com todo o nosso coração. E é Ele a coisa mais importante da nossa vida. É Jesus Cristo. E nós devemos buscar a santidade para alcançar a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então. Eu quero orar para as pessoas que estão enfermas em casa. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas, talvez aqui. Quero orar pela esposa do nosso irmãozinho, que vai fazer uma cirurgia amanhã. E quando as pessoas vêm para fazer uma cirurgia, as pessoas ficam com medo, né? Por que toma anestesia isso aí? Então, mas Deus vai cuidar, Deus vai operar. Você que está enfermo em qualquer lugar, Deus vai curar você, porque Ele é o médico dos médicos. Nós vamos orar. Se você tem problema financeiro, nós vamos orar pela restauração das suas finanças. Você pode ficar sentado, curve sua cabeça, você pode ajoelhar, você pode ficar do jeito que quiser. O importante é você diante de Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor enquanto os pastores vão abençoando sua vida. Peça para o Senhor, peça para o papai, peça para Ele te dar conforto. Que talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desamparado, se sentindo abandonado. Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos só, mas você nunca está só, porque Jesus está com você. Jesus está ao seu lado, olhando por você. Jesus não pode interferir quando você não quer deixar Ele interferir. Mas você pode dizer, Senhor, salva a minha vida, alivia o meu sofrimento, traga ao meu coração um alívio, um lenitivo, traga no meu coração a paz que vem de Ti, Senhor. Peça que Deus renove sua mente, uma mente voltada para Deus, uma mente que possa pensar somente coisas verdadeiras, puras. Não deixe pessoas estranhas enfrentar você na sua casa, no seu trabalho. Repreenda toda palavra contrária. Repreenda toda palavra de ofensa. Repreenda todo pensamento estranho. Você pode fazer isso abrindo sua boca e repreendendo em todo lugar onde você estiver. Você pode levantar sua voz de madrugada, de noite, a qualquer hora, sozinho no seu quarto e clamar ao Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te ouvir. É o Senhor que diz, clama a mim e responder-te-ei e mostrarei coisas ocultas que não sabes. É o seu Deus que diz, invoca-me na angústia e eu te libertarei e tu me glorificarás. É Jesus que diz, se vós permaneceres em mim e minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres e será feito. É Jesus que diz, tudo que pedires em meu nome eu farei, nisto será glorificado meu Pai. Então é o momento de abrir sua boca e pedir e glorificar o nome do Senhor e dizer, Pai,
Eterno Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Estamos carentes de Ti, Pai, neste mundo tenebroso, violento, cheio de falsidade, de armadilhas. Pai, desarma todas elas em nome de Jesus. Que o maligno não consiga colocar a mão em quem quer que seja, que esteja participando efetivamente desse culto de adoração ao Senhor, aqui na igreja ou pela internet, em qualquer lugar desse país. Que o Espírito Santo do Senhor possa derramar bênçãos, bênçãos e bênçãos nas vidas das pessoas que estão agora clamando e te buscando, Senhor. Que possa haver prosperidade, saúde, alegria e muita paz. Que o Senhor possa remover a doença onde quer que esteja. Da cabeça à planta dos pés, remova, Pai, porque Tu és o médico dos médicos. E eu quero repreender todo o espírito de enfermidade, o espírito que traz o medo, o espírito que traz a depressão, o espírito que traz a falência, está repreendido, o espírito da miséria, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ó Pai, Tu és aquele que é dono do ouro e da prata. Tem muitas pessoas em dificuldades financeiras, banco em greve, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que estão desesperadas, não sabem o que fazer da vida, se sentindo num beco sem saída. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, abra as portas, abra as oportunidades, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, sabemos da nossa imperfeição, sabemos que somos pecadores, mas nós queremos pedir a Tua proteção nos dias que se seguem, que nós possamos viver na Sua dependência, Senhor, clamando a Ti, Te buscando todo dia da nossa vida, colocando nossa vida diante do Senhor todos os instantes, para que nós possamos viver de acordo com o que o Senhor quer que vivamos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma bênção especial a todos os nossos queridos que participam desse culto. Queremos adorar o Senhor e declarar nosso amor a Ti. Que a igreja fique em pé para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, alegria, prosperidade, saúde e vitória em todos os sentidos da vida. Eu os abençoo. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar as mãos, ligado na terra, ligado no céu.